Vamos lá. Então, boa noite a todos. Boa noite. Até a escolha de hoje com essa parte dos vídeos é um pouco em função da minha condição também, porque eu estou com uma hernia de disco aqui atacada e aí não dá para ficar muito tempo em pé. Então a gente aproveitou para fazer essa palestra dessa forma. Eu trouxe aqui alguns vídeos, né, que a gente vai trazer para vocês e depois tem um tempo, né, no final, caso alguém queira, né, discutir alguma coisa dos vídeos e tal. Então a ideia foi retornar, né, ao tema da transição planetária. Então, com outros pontos de vista. Então essa que foi mais ou menos a ideia. A gente já discutiu aqui, né, o documentário da Data Limite, o documentário por trás da Data Limite, já trouxemos também alguns autores e hoje vamos trazer então novos autores com novos pontos de vista. Então a ideia é, né, a apresentação e discussão de diferentes pontos de vista no que diz respeito à transição planetária. Dentro desses vídeos, a gente vai, né, observar que eles vão comentar alguma coisa sobre o que vem a ser a transição planetária, o que ela irá acontecer, quando irá acontecer e o que acontecerá com a humanidade encarnada e desencarnada. Não necessariamente nessa ordem, tá? Mas esses tópicos serão abordados, né, dentro do que esses autores vão comentar. Tá? Então serão, né, como eu falei, o primeiro é a transição planetária, como é o Felipe Wilco, e também as profecias de Chico Xavier para 2019, também com o mesmo autor. Ele tem, inclusive, estudado bastante o Evangelho. Ele tem um livro sobre comentando o Evangelho de Lucas, acho que uma ideia parecida com aquele que você divulgou, né, do Haroldo Dutra, comentando, né, em cima do Evangelho. Eu baixei esse livro, ele está disponível lá hoje, então não deu tempo ainda de observar, mas eu estava pensando em mandar para a Lúcia, ou caso ela coloca, né, na página da CEL, é um PDF, para quem quiser dar uma olhada. Tem uma página dele que é o Espírito Imortal, que ele fala de vários assuntos relacionados à doutrina espírita, tá, com relacionamento, transição planetária, o porquê da maldade, a situação do Brasil, por exemplo. Então, né, é um autor que tem estudado bastante em cima da doutrina. E a gente vai então escutar o que ele tem para dizer para a gente. A geração do Novo Mundo, com a Mônica Medeiros, para falar um pouquinho, né, da criançada que já veio por aí e ainda vem por aí. E por último, a transição planetária, que é um material feito em cima, né, de uma colocação do Bezerra para o Divaldo. Esse último vocês vão ter um pouquinho, né, desculpa um pouquinho, ele não é falado, não é visualmente operante. São várias imagens onde o texto vai aparecendo e vai sendo passado com uma música de fundo, né? Tá? Então não tem aquela dinâmica de um vídeo com alguém aí discutindo com a gente, né? Mas é muito interessante, até eu deixei ele por último exatamente pela mensagem que vem aí do Bezerra. E aí no final de tudo a gente pode fazer, né, uma pequena discussão aí em cima dos temas. O Espiritismo, por ser uma questão que não tem dono, não é uma questão doutrinária, não é um tema exclusivo de uma determinada corrente de pensamento, muita coisa vem sendo dita sobre a transição planetária que não passa de opinião. Nada contra a expressão de opiniões, pelo contrário, eu nesse momento estou expressando a minha opinião, mas é preciso que fique bem claro que o que se diz sobre a transição planetária é isso, opinião. Se você pesquisar no Google ou no YouTube, vai ver que há uma série de artigos e vídeos sobre esse tema. Há palestras de espíritas ilustres, como Divaldo Franco e Anete Guimarães. Há astrônomos, ufólogos, esoteristas e espiritualistas de toda espécie tratando da transição planetária. Eu não tomei conhecimento de tudo que eles falam, até porque eu não disponho desse tema. Mas se você se dispuser a isso, a averiguar tudo o que dizem sobre a transição planetária, vai ver que cada um diz uma coisa diferente. Então, ou todos estão errados, ou temos que escolher quem parece ter mais razão. O que nós temos de concreto? Se nós analisarmos a história, nós vamos ver que em 10.000 anos nós não tivemos o progresso que estamos experimentando nestes últimos 100 anos, 100 e poucos anos. Mas mesmo se olharmos para apenas 100 anos atrás, 100 e poucos anos atrás, ainda parece que estávamos na pré-história. Recém tínhamos saído da escravidão no Brasil. A mulher não trabalhava fora, a mulher não tinha direito a voto. Se a mulher quisesse participar de alguma associação, ou quisesse trabalhar como professora, por
exemplo, ela precisava de autorização do espírito do marido. As crianças apanhavam os professores com a complacência dos pais. A Umbanda e outras religiões, inclusive muitas vezes o próprio espiritismo, eram perseguidos pela polícia. Não existia televisão, rádio ninguém tinha, computador e internet não seriam nem imagináveis. Todo o conforto proporcionado pela eletricidade era praticamente desconhecido. Você pode alegar que toda essa mudança que aconteceu e que vem acontecendo é apenas tecnológica. Não é? Nunca houve tantas pessoas imbuídas de bons propósitos. Nunca houve tanto engajamento em causas sociais. Nunca houve tanta liberdade de expressão e liberdade de pensamento, já que hoje nós temos toda a informação do mundo à nossa disposição. Recentemente foi reaberto ao público o prédio da Biblioteca Pública do Estado aqui em Porto Alegre, depois de mais ou menos uns 10 anos fechado, quase 10 anos fechado. Isso me fez lembrar que no início da juventude me interessava muito por magia. E os livros de magia, os livros sobre magia eram muito raros. Alguns livros tinham poucas edições disponíveis no Brasil. Então eu ia à Biblioteca Pública, que reabriu recentemente, para ter acesso, para tentar ter acesso a algum desses livros raros. Hoje está tudo disponível na internet. O que nós pensarmos está lá. Vamos tomar como exemplo o Evangelho, que é o meu foco de estudo. Nós temos mais acesso ao Evangelho, aos manuscritos gregos, a tudo que envolve o Evangelho. Nós temos mais acesso a esse material hoje na internet do que os historiadores e especialistas tinham no mundo todo no tempo de Allan Kardec. O que eu quero dizer com isso? Nós estamos maduros. Não a humanidade toda, é lógico que não. A maior parte da humanidade ainda é CBD, come, bebe e dorme. Mas uma boa parcela da humanidade está madura. E essa parcela da humanidade tem a incumbência de promover as mudanças necessárias nesse período de transição planetária. Não há nada de místico nesse assunto. Eu acho mesmo que um ateu suficientemente esclarecido, e os ateus que eu conheço são mais esclarecidos que a média, eu acho que qualquer pessoa que se dê ao trabalho de analisar esse assunto concorda que nós estamos passando por um período de transição. É o fim de um ciclo e o início de um outro ciclo. Nós conhecemos pequenos ciclos, como o dia, que é o período de 24 horas em que a Terra gira em torno de si mesma, que nós conhecemos como o movimento de rotação, e o ano, que é o período de 365 dias, em que a Terra gira em torno do Sol, movimento de translação. Na rotação nós temos o dia e a noite. Na translação nós temos as estações do ano e uma série de outras pequenas influências sutis que nós nem somos capazes de perceber, pois existem outros ciclos maiores que nós estamos experimentando hoje, a transição entre dois ciclos. Estamos espiritualmente maduros para expandir a mente, para conhecermos outros assuntos, para experimentarmos outras possibilidades de consciência e, consequentemente, para vivermos uma nova sociedade. Algumas pessoas acham, e com toda razão, que nós não mudamos tanto assim a ponto de provocarmos uma mudança, que nós não melhoramos tanto assim. É verdade, isoladamente nós não podemos muito, mas a soma das pessoas, ou melhor, dos espíritos encarnados e desencarnados, interessados numa mudança para melhor, é capaz, sim, de modificar substancialmente o mundo. Uma das coisas que mais se fala quando o assunto é transição planetária é sobre o expurgo. Quem será expurgado? Será que todo espírito mau será expurgado, será expulso do planeta? Na verdade, não se trata de expulsão. Assim como nós somos naturalmente atraídos para o meio familiar mais propício para o nosso desenvolvimento quando nós reencarnamos, do mesmo modo nós somos atraídos para o mundo com o qual nós tenhamos mais afinidade. Se a Terra melhora um pouquinho, se alcança um grau um pouco mais elevado em relação ao de hoje, os espíritos muito atrasados, aqueles espíritos muito renitentes no mal, são naturalmente atraídos para outro mundo mais adequado às suas características. Mas isso não quer dizer de jeito nenhum que todo espírito atrasado vai deixar a Terra. Particularmente, e aqui é preciso que fique claro que isso é minha opinião, não é questão doutrinária, até porque a doutrina não entra em pormenores
em relação a esse assunto. Particularmente, eu acredito que serão afastados da terra os grandes líderes do mal, os espíritos muito inteligentes, adiantados intelectualmente e que escolheram permanecer no mal, porque todos nós experimentamos o mal, todos nós, eu, você, sua mãe, seu pai, Chico Xavier, o Papa, todo mundo já experimentou o mal. Alguns optaram por permanecer no mal e desenvolveram muito poder, são comandantes do mal. Estes serão afastados da terra, mas a grande massa de espíritos ignorantes, malfeitores, deve continuar na terra. E esse vai ser o nosso desafio, dar novo rumo à grande massa de espíritos ignorantes da terra. Esse monte de bandidos que se vê por aí, quando se abre o jornal ou quando se liga a televisão, esses espíritos encarnados estão mal, estão atualmente atuando no mal, mas a maior parte deles não teve grandes escolhas, sem passar a mão na cabeça de bandido. Cada um é responsável por suas escolhas, mas o fato é que a maior parte deles não teve escolha. Imagine você nascer no morro, numa vila tomada pelo tráfico, filho de uma embêbada ou prostituta, ou os dois, pai traficante, vagabundo. Quem manda na vila é o chefe do tráfico, é ele quem tem poder, é ele quem tem dinheiro, é ele quem manda e desmanda. Dificilmente quem nasce e cresce no meio assim vai ter possibilidade de tomar outro rumo. É claro que se eles nascem nesse meio, se eles reencarnam nesse meio, porque têm afinidade com esse meio, tudo bem, mas nós também um dia fomos ajudados. Seria burrice demais, seria prepotência demais achar que nós chegamos onde chegamos sem contar com a ajuda de ninguém. Há espíritos mais elevados, mais adiantados, que se preocupam conosco e que nos ajudaram nos momentos decisivos da nossa trajetória espiritual. Esses espíritos que hoje estão no crime, no momento em que tiverem uma boa influência, começarão lentamente o seu processo de subida. Vão se esclarecer, vão se instruir, vão aos poucos se espiritualizar. Essa é a missão dos mais esclarecidos que ficarem na terra. Jesus disse no Sermão da Montanha: os mansos herdarão a terra. Por isso nós precisamos do Evangelho como uma prática cotidiana em nossas vidas. Nós precisamos nos amansar. Um cavalo manso, um cavalo que foi domado, que foi amansado, ele não perde a sua força, ele não perde o seu ímpeto, a sua virilidade. Ele apenas aprendeu a direcionar a sua força. Se tem uma coisa que nós precisamos fazer nesse período de transição, é nos amansar, vencer definitivamente as nossas antigas fraquezas e começar a trabalhar em benefício do próximo. Como vai ficar o mundo então? Se esse monte de espírito atrasado vai continuar aqui, então não vai mudar muita coisa? Vai sim, vai, porque não vai mais haver o comando do mal. Olha a televisão e você vai ver um bom exemplo de que o mal comanda as mentes da massa. Olha o que são os programas de televisão de massa. Olha o que é a anticultura. A mulher valorizada pelo tamanho da bunda, criança dançando funk, e os pseudo-intelectuais do diabo dizendo que isso é cultura. Quando forem oferecidas opções melhores oportunidades a esses espíritos, eles vão aos poucos se ajustar. A Terra não vai se tornar um paraíso, longe disso. Um planeta de regeneração ainda é um planeta de provas, mas as leis vão ser cumpridas. Haverá uma ordem mais elevada, o mal será a exceção. O que nós podemos fazer? Nós podemos contribuir com a nossa parte dentro do nosso pequeno universo, superar as nossas fraquezas, dar um pouco de nós mesmos, contribuir para o crescimento da humanidade com bons pensamentos, boas palavras e boas ações. Muita força e paz para você. Olá, tudo bem? Você acredita em profecias? Quando eu era criança, se dizia que o mundo iria acabar no ano 2000. 2000 chegou e o mundo não acabou. Em 2010, 2011, começou a surgir com muita frequência o que se convencionou chamar de profecia maia. Tratava-se de um calendário maia que para alguns estava indicando que o mundo iria acabar, ou pelo menos sofrer uma grande transformação em 2012. E nesse contexto surge um livro, Não Será em 2012. E embora essa não tenha sido a intenção dos seus autores, meu amigo Geraldo Lemos Neto, que é a matéria nobre,
o tema passou a ser tratado como Profecias de Chico Xavier. E como o livro aponta para 2019 como uma data marcante, a data limite, aliás, sobre esse tema fizeram um excelente documentário chamado Data Limite. Por conta disso, já vem alguns mais apoios dizendo que em 2019 Chico Xavier será posto à prova. Como assim, posto à prova? Em linhas gerais, o que vem sendo dito sobre 2019? Chico Xavier falou que por ocasião do dia 20 de julho de 1969, quando o homem pisou na Lua, foi dado um prazo, uma espécie de moratória de 50 anos para a humanidade. Por quê? Porque até então a humanidade estava bagunçando a sua casa, bagunçando o nosso planeta, dentro dos seus próprios domínios. A partir do momento em que o homem consegue exorbitar os seus domínios, ou seja, sair da Terra e chegar à Lua, ele já tem condições de se tornar uma ameaça não apenas dentro do seu domínio, mas se torna uma ameaça para o próprio sistema planetário. Por exemplo, dentro do apartamento que eu estou agora, eu posso quebrar ele, posso fazer o que eu bem entender, o apartamento é meu. Mas se eu resolver botar fogo no apartamento, o assunto já não é exclusivamente meu. O assunto sai do meu domínio e passa para o condomínio, porque então ele passa a representar uma ameaça para o próprio condomínio, para os outros apartamentos. Então teria sido dado uma moratória para a humanidade de 50 anos. A humanidade teria 50 anos para se reajustar. Temos que lembrar que em 1969 ainda estava bastante recente na memória as duas bombas atômicas lançadas ao final da Segunda Guerra Mundial sobre Hiroshima e Nagasaki. E estávamos em 69 em plena Guerra Fria, uma constante ameaça entre Estados Unidos e União Soviética, países fortemente armados, e desse conflito poderia ser desencadeado uma terceira guerra mundial, um conflito de grandes proporções. Então, apontar de 1969, se não houvesse um conflito de grandes proporções, a Terra entraria num período de grande progresso, de grandes transformações benéficas. Então, o livro trata da chegada do homem à Lua, desse prazo de 50 anos, dessa moratória de 50 anos para que houvesse uma drástica mudança de comportamento na humanidade, o compromisso de que não poderia haver, então, uma terceira guerra mundial, um conflito de grandes proporções, as consequências negativas caso houvesse esse grande conflito, o papel exercido pelo Brasil nesse contexto todo, isso muito baseado no livro de Humberto de Campos, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, as consequências positivas caso não houvesse um conflito de grandes proporções, as catástrofes no planeta ocasionadas caso houvesse uma terceira guerra mundial, e aí no período de 1000 anos que seria necessário para a recuperação da Terra caso houvesse esse conflito, e que tudo isso teria sido deliberado a partir de uma reunião dos líderes planetários que teria sido realizada por ocasião da chegada do homem à Lua. E nessa reunião de líderes planetários, o representante da Terra teria sido Jesus, tido entre muitos espíritas como o governador da Terra. Aqui no livro A Caminho da Luz, no finalzinho do capítulo 24, está dito: espíritos abnegados e esclarecidos falam-nos de uma nova reunião da comunidade das potências angélicas do sistema solar, da qual é Jesus um dos membros divinos. Reunir-se-á de novo a sociedade celeste pela terceira vez na atmosfera terrestre, desde que o Cristo recebeu a sagrada missão de abraçar e redimir a nossa humanidade, decidindo novamente sobre os destinos do nosso mundo. Esse livro foi escrito em 1938 por Emmanuel, mentor de Chico Xavier. O Geraldo diz que Chico Xavier teria confidenciado isso a ele numa conversa pessoal em 1986. Parte disso já havia sido abordado por Chico publicamente no programa Pinga Fogo, pela extinta TV Tupi, em 1971. Quando esse assunto veio à tona, ali por 2010, 2011, a participação de Chico Xavier no programa Pinga Fogo ainda não era muito conhecida, não era assim de domínio público. Se tornou conhecida justamente pela eclosão desse tema e a partir daí pelo documentário Data Limite, que reproduz partes dessa entrevista coletiva dada por Chico Xavier em 1971. O que o Chico Xavier não tinha falado nesse programa em 1971 são detalhes como a reunião desses líderes planetários ou seres angélicos a partir da chegada do homem à Lua em 1969. Não tinha falado sobre
as catástrofes e as consequências negativas caso houvesse um conflito de grandes proporções, uma terceira guerra mundial, e também não mencionou nessa entrevista o possível papel exercido pelo Brasil caso isso acontecesse, que seria inclusive de acolher grandes levas de imigrantes que viriam do hemisfério norte para o hemisfério sul, já que o hemisfério norte teria sido então parcialmente destruído. Muitas pessoas têm perguntado minha opinião acerca desse assunto, cobrando um posicionamento a respeito desse assunto. Eu tenho muito claro para mim, sem a menor intenção de desrespeitar quem quer que seja, mas para mim eu tenho muito claro que a maior parte disso são especulações. Assim como nós tratamos no dia a dia acerca de diversos temas, às vezes conversamos acerca de temas polêmicos, sobre os quais nós temos uma opinião formada, e às vezes defendemos essa opinião, esse posicionamento com alguma ênfase. Assim, Chico Xavier deve ter se manifestado acerca desses assuntos, mas pela importância do papel exercido por Chico Xavier, do trabalho levado a cabo pelo Chico Xavier, essas suas opiniões acabam tomando uma proporção muito grande. Mas algumas dessas coisas, como eu disse, ele afirmou publicamente, numa entrevista coletiva, num programa de grande audiência na época, que foi o programa Pinga Fogo, isso em 1971. Isso seria então apenas opinião de Chico Xavier? Não, porque a cada resposta sua, ele faz questão de dizer que ele está manifestando, ele está comunicando as palavras de Emmanuel. Eu tenho o maior respeito por Emmanuel. Dentre todos os espíritos envolvidos com a doutrina espírita, com a difusão do espiritismo, com a revivescência do Evangelho a partir do espiritismo, o que merece mais respeito de minha parte, maior autoridade para mim, é justamente Emmanuel. Mas o espiritismo surge apresentando-se como a fé raciocinada. Se a fé é raciocinada, temos que analisar todos os fatos com o uso da razão. Então não é porque Emmanuel disse que nós temos que assinar embaixo, cegamente, sem analisar. Certamente Emmanuel dispõe de informações que nós não temos, pelo papel exercido por ele, pela sua maior elevação moral e intelectual em relação a nós. Mas isso não faz dele um ser infalível, ainda mais levando em consideração que é um espírito desencarnado comunicando-se através de um espírito encarnado, Chico Xavier, uma pessoa merecedora de todo o nosso respeito, mas também um homem, um ser humano, um espírito encarnado, assim como você, assim como eu, sujeito a falhas. Não duvido que isso tenha acontecido, de jeito nenhum. Apenas não acho que isso deva, assim, ser levado ao pé da letra. Isso deva ser motivo de preocupação. Até porque, se tratasse de algo certo, de uma profecia realmente, Chico Xavier teria se encarregado de dar maior ênfase ao assunto. Se ele não voltou a tocar publicamente no assunto e dando os detalhes que são dados no livro, é porque ele sabia, na sua prudência, que ele viria a ser mal interpretado, como realmente vem sendo mal interpretado. Nós temos que ter cuidado com o tom apocalíptico com que grande parte do movimento espírita vem se manifestando. Fé raciocinada exige o uso da razão, e o que está sendo exposto maciçamente são crenças. O livro também trata, talvez para dar um peso maior, as palavras do Chico Xavier, das profecias bíblicas, o chamado sermão profético de Mateus, o Apocalipse, sempre tão controverso, o livro de Daniel, Zacarias e Ezequiel. É importante nós termos em mente que todas as chamadas profecias bíblicas tratam de temas pertinentes ao presente dos seus autores. Eles não estavam fazendo profecias, pelo menos não conscientemente. Eles estavam tratando de problemas do momento, analisando problemas do momento e fazendo previsões em cima disso. Isso pode ser visto como algo que era válido para a época, para os anos em que viveram os autores desses livros da Bíblia, e também podem ser vistos como tendo validade de profecia, como algo que poderia acontecer no futuro. Acontece assim com as chamadas profecias de Jesus, do nascimento de Jesus. Não existe nenhuma profecia específica lá no Antigo Testamento falando a respeito de Jesus. O que existem são textos válidos para situações da época que podem ser vistos simbolicamente como prevendo a vinda de Jesus, a vinda do Messias prometido para o povo de Israel. Eu me lembro de um curso que eu iniciei anos atrás num centro espírita, e logo no primeiro dia foi dito assim num tom apocalíptico, de fim dos tempos,
A hora é agora, é a nossa última chance. E nós estamos vivendo um período de transição. Isso é inegável. Nós estamos passando por uma transformação tão grande que nós nem temos condições de avaliar. Mas não me parece que esse tom apocalíptico seja o mais adequado. Nós não precisamos disso. Se o Espiritismo precisar utilizar-se desse tom para convencer alguém, talvez seja melhor nem tentar convencer. Nós não precisamos arrebanhar prosélitos. O Espiritismo não está em busca de adeptos. Outra coisa que é dita é que a partir do ano 2000 não reencarnariam mais no planeta Terra os espíritos mais endurecidos, para que a transição ocorresse mais rapidamente. A reencarnação na Terra a partir do ano 2000 teria sido assim como um grande prêmio, uma recompensa para os melhores espíritos, sem nenhuma conotação de negativismo, de pessimismo, né? Porque não é uma característica minha. Mas nós estamos em 2015 e se observarmos as crianças e adolescentes reencarnados a partir do ano 2000, não parecem assim seres muito superiores, seres muito destacados da média. Então nós estamos passando por um momento de transição, sim, estamos vivendo uma transformação, mas não de maneira brusca. Isso não acontece de maneira brusca, não acontece de um momento para o outro. Então nos fixarmos em datas assim é quase uma loucura, porque daí chega 2019 e está pertinho, falta pouco mais de 3 anos. E aí nós vemos que não acontece assim uma grande mudança da noite para o dia, de acorda um dia está tudo diferente, o mundo está todo cor-de-rosa. E aí as pessoas que não se fortaleceram na fé se decepcionam. E aí Chico Xavier, dono de uma imensa obra, respeitável, incomparável, entra em descrédito, e com ele grande parte do movimento espírita entra em descrédito. Nós não vamos experimentar mudanças bruscas. Para quem tem filhos ou convive com uma criança pequena em casa, nós sabemos que nós só notamos o crescimento da criança porque as suas roupas parecem que vão diminuindo. Nós não notamos assim o crescimento dela. Um dia pulou, não, hoje acordou maior. Mas uma pessoa que fica ali 3 meses, 6 meses sem ver essa criança, quando olha ela de novo, nota, nossa, tudo cresceu. Então, como nós estamos dentro da transformação, nós estamos reencarnados nesse momento, vivendo esse período de transição, nós não temos condições de avaliar tudo o que está acontecendo. Nós só poderemos avaliar a importância desse período e quanto a coisa tem mudado e vai mudar ainda nesse período de transição, depois que isso já tiver passado. Quando nós estivermos desencarnados, olharmos para trás com um pouco mais de lucidez e vamos então conseguir perceber tudo que vem acontecendo, mas que vem acontecendo aos poucos, sem mudanças drásticas. Se nós quisermos nos apegar a datas, se nós precisamos de datas para incentivar a mudança, para nos sentirmos mais impulsionados, motivados de que temos que mudar, que a hora é agora, vamos examinar então algumas passagens aqui. Nós chegaremos a uma data bastante concreta. Questão número 51 do Livro dos Espíritos. Allan Kardec pergunta: poderemos saber em que época viveu Adão? Resposta dos Espíritos: mais ou menos naqueles sinais, cerca de 4.000 anos antes do Cristo. Aqui fala de Adão. A história de Adão e Eva, é contada lá no Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. No Gênesis é dito que Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º dia descansou. E nós vemos ao longo de toda a Bíblia, e isso é tratado com muita ênfase no Evangelho de João, o simbolismo do número 7, o ciclo que representa o número 7. Aqui na segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 8, nós vemos: mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Se para o Senhor, se para Deus, um dia são 1000 anos, e Deus criou o mundo em 6 dias, e depois veio o sábado, que é o dia do Senhor, de Adão até o ano 2000, ou seja, de 4.000 antes de Cristo até 2000 depois de Cristo, passaram-se 6 dias. 6.000 anos equivalem a 6 dias. Entramos então a partir do ano 2000 no ano do Senhor, no sábado, que marca justamente a era de transformação, de transição. Acabou-se um ciclo, tem início um novo ciclo. No livro de Humberto de Campos, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, o espírito Ismael, responsável pela evangelização do Brasil,
ele reúne no espaço os espíritos responsáveis por essa tarefa de evangelização no Brasil, isso lá no início do século XIX, e diz o seguinte: irmãos, o século atual, como sabeis, vai ser assinalado pelo advento do Consolador à face da terra. Nestes 100 anos se efetuarão os grandes movimentos preparatórios dos outros 100 anos que hão de vir. Ele fala do século atual, que é o século em que ele fez essa reunião, ou seja, o século XIX. Neste século surgiria o Consolador. Quem é o Consolador para os espíritas? É o próprio Espiritismo. Onde é que surge o Espiritismo? Com a codificação a partir de 1857. Nestes 100 anos, a partir de 1857, que é o advento do Consolador, que é o Espiritismo, se efetuarão os grandes movimentos preparatórios dos outros 100 anos que hão de vir. Então, de 1857 até 1957 foi uma preparação para os outros 100 anos, que começaram então em 1957 e vão até 2057. Considerando como nós consideramos, a partir desta segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 8, de que um dia são 1000 anos, e sabendo que um dia é composto por 24 horas, dividimos 1000 por 24 e temos 41,6666, uma dízima. A data final marcada então pelo Espírito Ismael é 2057. 2057 menos 41,666 e representa uma hora deste dia de 1000 anos, dá 2015,3333, outra dízima. Ou seja, chegamos ao ano de 2015, em que nós estamos agora. Chegamos em meados de março ou abril de 2015. Se lembrarmos agora da palavra de Jesus, está no capítulo 20 do Evangelho de Mateus, dos trabalhadores da última hora, essa última hora começou justamente em meados de março ou abril de 2015. Se quisermos crer, porque isso é só isso, é crença, nós concluiremos que alguns meses atrás nós chegamos à última hora. Essa última hora tem ali 41, quase 42 anos. Então nós temos 42 anos para colocarmos em prática aquilo que nós sabemos de melhor, aquilo que nós temos de melhor. Isso pode servir de estímulo, isso pode servir de alerta para aqueles que ainda estão em dúvida, e pode nos incentivar a realmente darmos o melhor de nós. Mas quando nós tratamos assim de datas, de números exatos, a nossa tendência é esquecer que isso são datas aproximadas, são números aproximados. O cálculo começou com a questão 51 do Livro dos Espíritos, e Allan Kardec pergunta quando viveu Adão, e eles dizem mais ou menos na época em que assinais 4.000 a.C., mais ou menos. Então não temos datas exatas. Estamos entrando na última hora agora, mas lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, que trata dos trabalhadores da última hora, dos trabalhadores da vinha, os comentários dos Espíritos nos dão a entender que a última hora era aquele momento, lá na segunda metade do século XIX, e Allan Kardec acreditava que a mudança se daria mais rapidamente. Se a gente reler o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, nós notamos claramente que Allan Kardec acreditava que a mudança estava ocorrendo naquele momento, e que a Terra iria sofrer uma grande transformação já nas duas outras gerações. É claro, nós queremos que a mudança aconteça, nós queremos que o mundo mude rapidamente. Mas o mundo que nós podemos mudar de fato é o nosso mundo interior. Quando você muda, o mundo muda. Nós podemos mudar efetivamente a nós mesmos. E para isso nós não precisamos nos prender a datas, nem a profecias, nem a nenhum tom apocalíptico. Eu até hoje, por falar em Apocalipse, com todo respeito aos estudiosos do assunto, sejam eles espíritas ou não espíritas, eu não li nenhuma interpretação convincente a respeito do Apocalipse. Para mim, hoje, nesse momento, o Apocalipse não tem o menor valor. Posso vir a mudar de ideia. Eu já li o Apocalipse algumas vezes, mas nunca estudei. Nós sabemos que ler e estudar são coisas diferentes. Talvez um dia, estudando com muito cuidado, com muita atenção ao Apocalipse, a partir do texto original grego, eu chegue a outra conclusão. Hoje, para mim, não tem valor. Eu participo com muita honra, claro, exercendo um papel muito pequeno, e sou ainda muito pequeno, participo como monitor numa escola de educação espiritual mediúnica. Neste ano de 2015 iniciou uma nova turma, todos os anos iniciam novas turmas.
E os encontros de estudo começam justamente ali em meados de março, quase abril. Eu poderia ter, no primeiro encontro de estudo, apresentado esses cálculos e dado a entender a eles que eles estavam ingressando no curso justamente no momento em que começa a última hora. Acredito que alguns deles tenham ficado impressionados, talvez se esforçassem mais, talvez acreditassem realmente que estavam ali cumprindo uma tarefa importante, já que acaso não existe coincidências. Mas eu acredito que nós não devemos depender deste tipo de estratégia, não podemos depender de eventos especiais para o nosso melhoramento. Nosso aprimoramento íntimo depende exclusivamente de nós mesmos. Isso nós temos que fazer todos os dias, independente do resto, independente de outras pessoas, de onde quer que estejamos, do momento, da época que estejamos vivendo. De qualquer forma, mesmo não acreditando em datas limite, embora o documentário Data Limite seja um excelente documentário, nós estamos vivendo um período de transição e temos que dar o melhor de nós. Isso é o que importa. Obrigado pela companhia, muita força e paz para você. Bom, ele comentou alguma coisa aqui sobre as crianças, né, que iriam nascer. Então agora ele fala especificamente também dessa parte, né, das crianças, para tentar fazer esse link, né? Eu tenho interesse muito grande nas crianças novas. Eu estudo esse assunto desde 92. Publiquei um livro há 2 anos atrás sobre o assunto, de tanto que o pessoal do Ramatiz do Rio de Janeiro me pediu, eu acabei fazendo o livro, né? E é um livro que eu passo desde da formação genética, pedagogia, relação em casa, relação com outras crianças e o futuro. Porque 2 tipos de seres novos estão na Terra e representam justamente o upgrade genético da atual raça humana. Um deles sempre existiu na Terra, que são os índigos, né? Sempre nasceram, no século XIX a gente teve uma enxurrada de índigos nascendo em todos os campos, Jung, Freud, Kardec, Leon Denis, Camille Flammarion, Casal Curie, Fleming. Então, o Rupert Waldorf, que é o médico Waldorf, Maria Montessori, em todos os campos você teve um volume grande de índigos. Qual é a função do índigo? Ele tem que transformar o meio, ele quebra paradigmas, ele traz o novo, ele é o transmutador. Então nós temos 3 tipos de inteligência. Nós temos a inteligência racional, que é matemática, linguística e operacional. Temos a inteligência emocional, que são as nossas capacitações e relação interpessoal e intrapessoal, quer dizer, é o nosso potencial, né? E temos a inteligência espiritual, que é a que nos permite compreender que existe uma força superior e nos relacionar com ela, não importa qual roupa você dê para isso, né? Os índigos têm inteligência racional e espiritual acima da média. Então, a maioria dos índigos é médium, alguns trabalham, outros não, mas todos têm uma sensibilidade multidimensional expandida e uma inteligência racional muito grande. O problema, a inteligência emocional é só normal. Então, um cara que tem um quanto energético maior, com inteligência emocional normal, é uma bomba relógio. Ele explode, acalma, explode, mas ele nunca deixa o meio que ele entra como estava antes. Esses índigos que sempre nasceram na história da humanidade, por exemplo, Leonardo da Vinci, Michelangelo, o pessoal Galeno, esse pessoal antigo, começou a nascer acentuadamente na Terra em 2 momentos nessa atual fase da humanidade contemporânea. Teve um fluxo grande que foi dos anos 50 até os anos 70 e depois um outro fluxo grande dos anos 80 até os anos 2000. E a função do primeiro grupo era preparar a Terra para o salto quântico. Aí o movimento hippie estava tudo certo, caiu o paradigma, vamos ser mais simples, vamos despreconceituar, e a gente se perdeu porque a matéria começou a falar muito alto, veio o ASP, e você tinha que ter dinheiro, e você ia a matéria. Então, essa geração de índigo, que começou a nascer nos anos 80 até os anos 2000, ela não encontrou um campo preparado, porque são espíritos moralmente inferiores aos que nasceram na primeira leva, para poder crescer espiritualmente e trazer a força transformadora, porque eles em QI são muito superiores a nós. Porque se desconstituiu a família. Não que a mulher não tenha o direito de trabalhar fora, ela tem esse direito, mas desconstituiu-se a família.
E quando você quebra a célula máter da sociedade, você destrói a sociedade. Então as crianças passaram a ser formadas por professores ausentes, os pais não podendo dar presença começaram a dar coisas, criando um materialismo crescente. Então os índigos que deveriam ter transformado a nossa humanidade até o ano 2000, falharam nessa missão. Alguns poucos bem-sucedidos. E estão aí dando com a cabeça na parede, vítimas de droga, de depressão, de fibromialgia, e alguns fazendo algumas coisas muito boas. A partir do ano 2000, começou a chegar o verdadeiro upgrade da humanidade, que é a nova raça humana, que são os cristais. Os cristais têm as 3 inteligências mais desenvolvidas, as 3 inteligências superiores. E tem também um desenvolvimento neuromotor avançado. Então, com horas de vida, eles já sustentam a cabeça, já viram a cabeça na direção do som, quer dizer, eles ouvem, eles olham fixamente para você, então provavelmente a visão deles já é acelerada. A controle motor deles é estelar, né? Criança de 1 ano, né, consegue fazer coisas impressionantes. Tem um garotinho de 2 aninhos dos Estados Unidos que joga basquete melhor que o Michael Jordan. Né? E conhecem tudo de informática, eles já nasceram prontos, né? Eles pegam o celular. Eu tenho um paciente de 2 anos que ele pega o celular da mãe, vai no WhatsApp, seleciona o pai, não tem fotografia, tá? Ele decorou o código do pai dele. E aí ele seleciona as carinhas e manda para o pai saber qual é o sentimento que ele está naquele momento. Ele tem 2 anos. Então eles são o upgrade da humanidade. Mas estas crianças, elas têm, além de um carisma muito grande que o índigo também tem, elas têm uma capacidade de envolver você no ambiente dela. Então, enquanto o índigo é tímido e se afasta das pessoas, o cristal não é tímido, é extrovertido, ele se abre, porque o índigo tem medo. O cristal não tem medo, ele enfrenta a própria sombra, ele aceita a própria sombra, então ele já está mais liberado. Ele tem menos preconceitos, menos problemas emocionais para lidar. E esse é o grande salto que a humanidade vai ter. Eu espero que nós tenhamos maturidade suficiente, humildade suficiente para ouvir essas crianças e perceber o caminho que elas vierem indicar. O futuro já chegou. Só falta para a gente abrir a nossa mente para compreender que esse futuro, neste momento, precisa de gente. Precisa de disciplina, de responsabilidade, aprender o respeito, mas nós temos que aprender deles o que é o amor puro. Eles têm esse amor para dar. Esse que eu comentei, não é um trabalho com alguém, né? É simplesmente, né, a exposição das ideias. Tá? Tem umas imagens bem bonitas, a música também vai ajudar um pouco, né? Mas aí vai dar um pouco de trabalho para a gente, que a gente tem que o tempo todo estar lendo, né? Acompanhando o que eles estão passando aí para a gente.
apresentar, né, 4 posições, né, diferentes, mas na verdade, né, todas falando mais ou menos sobre o mesmo assunto, né, e acho que essa do final talvez aqui mexa um pouco mais com a gente. Só para a gente finalizar, aí a gente pode ainda ficar conversando um pouquinho mais nesse for o caso, só para a gente refletir um pouquinho. Então, o maior desafio para o homem não se constitui na conquista do cosmos, ou no conhecimento das leis que regem o material, né? Esse é o maior desafio, a conquista de si mesmo, no domínio mais amplo das próprias emoções e dos pensamentos que se originam em seu mundo íntimo. Né? Também mais ou menos algo que ficou, né, exposto aí pelos 4 vídeos, né? Que o problema está, ou a solução, na verdade, não é um problema, está dentro da gente, né? Tem que começar pela gente, para que cada um, né, faça aí a reforma íntima, faça essa mudança e contribua, né, para o pacote como um todo. Né? Um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia e tudo, esse pouquinho vai se somando, né, e a gente faz com que a coisa aconteça. Tá? Então aí a gente está finalizando. Só para assim, fazer o fechamento. Então, aí alguma pergunta, alguma coisa que alguém queira discutir, senão uma boa semana toda, paz, saúde e realização da educação. Não vai chorar, por último, deu vontade. Deu vontade. Bezerra de Menezes vive nos chamando a atenção e a gente nunca passa por cima, assim, depois eu começo, né? Semana que vem, igual dieta. Amanhã eu começo a dieta, quando vem, dá uma... Mas aí tem uma coisa pouca, que é segunda-feira, então não tem desculpa. Estamos na segunda-feira, então que comecemos na segunda-feira. Né? Se quiserem fazer algum questionamento sobre o assunto, eu acho que fica muito legal exatamente o que aquele primeiro, né, palestrante, o nome dele é até estranho, né? O Gaúcho, né? Porque ele colocou, são opiniões, né? Eu acho que o importante é trazer essas opiniões, aí cada um vai receber essas opiniões, essas propostas, essas conversas, né? E vai analisar dentro daquilo, né, que a própria Espiritismo coloca, né, da fé raciocinada, botar a razão, trabalhar, estar na dúvida, buscar novas informações, né, novas fontes para essa discussão e ampliando, né, esse conhecimento. Né? E acho que ele deixou bastante claro, né, e é claro que essa última, né, Bezerra é Bezerra, mas também, né, ele também nos cobra da mesma forma também, que a gente, né, analise a situação e veja o quanto a gente pode, né, participar dentro do que está acontecendo. Ninguém está sendo também cobrado que tem que fazer, né, que é obrigado a fazer. E sim, né, que se puder, que contribua, né, que participe do processo. Mas é uma decisão de cada um. então, vamos trabalhar. Eu acho importante aí das datas é que a gente, de novo, colocou, use as datas como referência. Né? O conflito lá de 2019 com 2047, ou 2015, né, os 42 anos antes, está dentro da proposta que está.